Isso. Vocês estão vendo o slide? Só alguém me dá um ok aí. Sim. Tá vendo? Isso, obrigada. A gente vai começar com a frase que eu sempre falo, né? Que tem muita gente que já conhece e eu falo sempre. Cadê? Deixa eu baixar isso aqui. Que redação não é improviso, redação é estratégia. Então, vocês viram semana passada, né? As estratégias para introdução. Alguns me mandaram bem certinho a introdução, a estratégia da introdução, qual tipo de introdução que era. Tem gente que não conseguiu me mandar assim, tem gente que colocou só a introdução, tem gente que só escreveu a introdução e não me mandou o tipo, então eu mandei recadinho lá. Quem fez, dá uma olhada no retorno da tarefa, tá? Precisa fazer direitinho. Então, essa semana tem a chance de fazer direitinho de novo. Então, se você não fez na semana passada, você vai dar continuidade, que é fazer o desenvolvimento essa semana. E aí você pode até fazer a introdução, mas vai ser uma só dessa vez. E você pode fazer uma boa introdução e colocar uma boa estratégia, tá? A gente vai falar disso depois. Mas o que eu preciso? Que você entenda que redação não é improviso, é uma estratégia. Você não pode simplesmente começar a escrever de qualquer jeito e escrever. Vocês sabem que as inscrições para o Enem estão abertas, né? E se você quiser treinar, é um bom ano para você treinar, se você quiser. Muita gente faz um bom treino esse ano, muita gente se dá bem no primeiro ano, porque não tem um grande compromisso com as outras matérias, nem viu tudo para poder fazer tudo, mas em redação vai bem, né? Já sabe bem a estratégia, uma estratégia boa. Às vezes não tem todo o conteúdo de filosofia, de sociologia para poder encaixar tudo, mas consegue fazer uma boa redação. Eu sugiro que vocês façam. Seria interessante se vocês conseguissem fazer. Vocês poderiam tentar. Deixa eu tirar isso daqui. Vocês poderiam tentar fazer a redação do Enem. Quem quiser treinar, né? Pelo menos para treinar a redação. Tem alguém aí que já fez inscrição ou gostaria de fazer? Ninguém vai fazer o Enem? Não? Muito bem. Eu vou, professor. Vai? Ah, legal. Muito bom. Então, presta bastante atenção nessas estratégias, presta bastante atenção nessas dicas, porque eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Muito bem, tem mais gente chegando aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque em redação e nessas provas de vestibulares, tanto no Enem quanto qualquer vestibular, não dá para ser improvisado, não dá para fazer de qualquer jeito, só para entregar para a professora, como vocês faziam no fundamental, né? Tem que ter uma estratégia, tá? Então vamos lá. Esse é o símbolo, esse símbolo aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse aqui é o símbolo de parágrafo. Tá? São dois S's, né? São dois S juntos. Então, esse é o símbolo de parágrafo. Ele é muito utilizado no direito. Quem vai fazer direito vai encontrar esse símbolo em muitos documentos. Então, você vai ver esse símbolo direto. Não sei se alguém aí pretende fazer direito, mas vai encontrar isso bastante. A gente vai falar do parágrafo de desenvolvimento. A gente viu a introdução, como fazer, vocês viram várias estratégias, viram como começar o texto. E agora a gente vai falar do parágrafo de desenvolvimento.
que tem esse símbolo em vários lugares. Quando você encontrar esse símbolo, saiba que estão falando do desenvolvimento de algum texto, tá? Muito bem. O que é e o que você tem que fazer nesse parágrafo de desenvolvimento? Você tem que defender e comprovar a tese. A gente está falando de dissertação argumentativa, não de outro tipo de texto. Então, na dissertação argumentativa, numa redação, modelo Enem, que é o que você vai fazer, você tem que defender e comprovar a sua tese. Por isso que lá na introdução você tem que ter uma tese, você tem que ter uma ideia, você tem que ter um ponto de vista. E agora, aqui na argumentação, você vai defender. Você vai dizer para mim, para o corretor, por que você tem essa tese. Por que você tem esse ponto de vista? Eu sou totalmente a favor da defesa dos animais em relação ao uso deles nas pesquisas. Então, eu não defendo o uso dos animais nas pesquisas, em laboratório. Então, eu sou contra o uso de animais em pesquisas. Eu vou defender, eu vou dizer o porquê. Por que eu sou contra o uso de animais? Por que eu acho isso? Por causa das pesquisas que eu li, por causa dos dados estatísticos, por causa dos exemplos que eu já vi. Por que eu vou colocar essa tese? Por que eu vou defender esse lado? Então, eu tenho que colocar isso no meu argumento, tá? Então, a argumentação tem essa função de defender e comprovar. Mas antes da gente falar dessa função e mostrar isso, eu tenho que falar para vocês da estrutura de um parágrafo. Eu ainda tenho problema com isso, a gente viu isso lá no nono, a gente vai ver aqui de novo, e aí a gente precisa sacramentar, a gente precisa fechar isso, e eu preciso que vocês entendam como é a estrutura de um parágrafo. O parágrafo tem 3 partes, e quando a gente estava lá no presencial, teve um aluno que chegou para mim, e eu acho que foi do A, ele virou para mim e falou assim, professora, eu faço 3 períodos, mas eu ainda não entendo por que a senhora fica falando que precisa de 3 períodos. E tá aqui o porquê. Não sei nem se ele está assistindo a aula. Mas tá aqui por quê? Porque o parágrafo, ele tem 3 partes. E são 3 partes importantes. O parágrafo, ele é uma unidade de texto. Ele é como o texto grande. O texto grande não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo, aquela parte pequenininha do texto, que é menor, ele também tem partes importantes. Ele tem o tópico frasal, que é essa parte aqui, que é a primeira parte, que é o primeiro período, a primeira frase. Ele tem a segunda parte, que é o argumento em si. E ele tem a terceira parte, que é o encerramento daquele parágrafo, que é a terceira frase. Então, ele tem 3 partes fundamentais. No mínimo, isso aqui vai dar 3 frases. Se você não tem 3 frases, você tem uma parte faltando do seu parágrafo. Professor, eu posso ter mais de 3 frases? Pode. Tem gente chegando. Posso ter mais de 3 frases? Pode. Em que parte você vai ter mais de 3 frases? Aqui, na segunda parte, no argumento. Então, você vai ampliar a segunda parte. Você vai ter uma frase, que é o tópico frasal. Você vai ter o argumento, que vai ser maior. Você pode fazer 2, 3 frases. E vai ter uma frase, que é o encerramento. Tá? Então, isso aqui mostra para o corretor que você sabe uma estrutura de parágrafo dissertativo. Mostra para o corretor que você estudou para fazer esse texto. Muito bem. O primeiro período do parágrafo é o tópico frasal. O que você vai colocar nesse tópico frasal? É a ideia principal. É o que você vai desenvolver naquele parágrafo. O que eu vou colocar nesse parágrafo? Então, você tem que pensar, analisar o texto. Ops, passei muita coisa. Analisar o texto,
analisar o assunto que eu estou trabalhando, que eu estou falando, que eu estou discorrendo, que eu vou falar e colocar lá. Segundo período é o argumento, o desenvolvimento daquela minha ideia do tópico frasal. Pode ser uma frase ou mais de uma. E a terceira parte é o encerramento. E eu tenho que usar palavras que demonstrem isso. Eu vou usar conjunções. Vocês já estudaram no 9º ano as orações coordenadas, né? Então, você vai usar aquelas palavras, as conjunções. Por isso, logo, assim, para fechar essa parte aqui. E o corretor percebe isso, que você tem esse domínio das palavras, dos períodos e dos parágrafos. E fica assim o seu parágrafo. Então, você tem um tópico frasal, você tem o argumento em si e você tem o encerramento. Isso aqui é só um parágrafo, tá? Então, você tem um único parágrafo. Esse é só um parágrafo de desenvolvimento, que tem essas 3 partes. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Gente, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Não dá para fazer um texto com outra estrutura, um texto dissertativo com outra estrutura, tá? A gente precisa treinar isso. Vamos lá. O tópico frasal, passou muito. O tópico frasal. Vou dar uma ideia agora com palavras. Só falei e não mostrei, né? Então, olha só. Um tópico frasal. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Então, eu tenho aqui uma frase, é um tópico frasal. Sobre o que esse parágrafo vai falar? Que a internet ajuda os usuários a compartilhar informações. Então, nesse parágrafo, eu vou falar sobre isso. Então, o que a gente tem agora? Agora a gente tem um argumento. Vamos ver o argumento. Olha lá, é a parte do meio aqui. É esse aqui. Quantas frases, quantos períodos esse argumento tem? Ó, tem uma, duas. Colocou mais de uma. Colocou mais de uma. Então, eu tenho 2 períodos aqui no argumento. Falou que dá poder de compartilhamento. Então, vamos ler. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar as suas ideias de modo instantâneo. Então, estou falando desse poder, dar ferramentas para ele. E global, sendo essa uma característica sem precedentes na história tecnológica do homem. Ponto, acabou aí uma frase. Como exemplo, aí vai usar uma exemplificação. Essa é uma estratégia. Ele argumentou e agora ele vai fundamentar o argumento. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros. Então, o que ele fez? Ele colocou o argumento e aí ele fundamentou esse argumento como uma exemplificação. Ele amparou a ideia dele, o argumento dele, para não ficar no senso comum com uma exemplificação. Muito bem. Por que está passando tão rápido? E aí vem o encerramento do parágrafo, que é essa última partezinha aqui, ó. Que é a última parte do parágrafo. Tá? É a reafirmação da ideia do tópico frasal. Só um pouquinho. Desculpa. Você vai encerrar a ideia que você colocou aqui no comecinho do texto. Desse texto aqui, desse parágrafo. Então, vamos lá. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias.
para o mundo inteiro. Fato que transforma o homem num ser de interação global. Então, fechou. Fechou falando que isso nunca foi tão fácil. Certo? Muito bem. Então, vamos adiante. E aqui tem o parágrafo como um todo. Olha só, a gente vai precisar ler. Só um pouco. Vamos lá. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações, o tópico frasal. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar as suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma característica sem precedentes na história tecnológica do homem. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros. Esse é o argumento em si. E o argumento fica aqui no meio. Tem o tópico frasal, aí vem o argumento. E aí vem a conclusão. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias para o mundo inteiro. Fato que transforma o homem num ser de interação global. E aí vem a conclusão. Certo? Então, você tem aí um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo muito consistente. Você tem um tópico frasal, você tem o argumento e você tem uma conclusão muito bem desenvolvida. Alguma dúvida até aqui? Eu preciso que vocês entendam e que a partir de agora vocês façam parágrafos de desenvolvimento nesse nível, nessa estrutura. O conteúdo, tudo bem. O conteúdo vai ser mais simples, o conteúdo vocês estão aprendendo. Eu não vou cobrar como eu cobro de terceiro ano, de cursinho. É óbvio, vocês são primeiro ano. Mas essa estrutura eu já vou cobrar. E de quem tem condições, quem pode colocar um conteúdo melhor, pode colocar, certo? Agora, essa estrutura aqui, ó, vocês podem me apresentar, sem dúvida. Tópico frasal é cobrado e eu vou cobrar de vocês. Tópico frasal, argumento e conclusão. Aqui tem uma redação da cartilha do Enem, que de 2017, de um participante do Vinícius de Oliveira Lima, e o Vinícius, ele tirou nota 1000. E olha como está o parágrafo dele, de desenvolvimento. De outra parte, então aqui ele colocou um conectivo para começar o parágrafo, né? Isso é muito importante, a gente vai estudar isso também. Todo parágrafo tem que ter um conectivo. O sociólogo Zygmunt Bauman defende, na obra Modernidade Líquida, que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade e, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Então, o que ele está dizendo? Que a maioria é incapaz de tolerar diferenças. E ele já colocou aqui a obra do Bauman. Esse é o tópico frasal dele. Uma frase. Aí vem o argumento e a explicação da citação do Bauman. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho, agora ele vai concluir, ó, nesse sentido ele vai fechar a ideia. Um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, o individualismo. E aí ele fecha a ideia falando de tolerar os diferentes, o pensamento dos diferentes. Então tem três partes distintas. Eu preciso que vocês passem a fazer isso. No mínimo, 3 partes distintas, tá? Muito bem. Alguma dúvida? Não?
Isso aqui eu tirei da cartilha do Enem, tá? Você percebeu que para desenvolver é preciso argumentar. Veja o que fala o guia de redação do INEP. Acabei de receber aqui, um pouquinho antes de começar a aula de vocês, que o INEP liberou, tá aqui, ó, INEP tweetou, Enem 2020, o INEP disponibilizou em seu canal do YouTube o conteúdo do edital do Enem 2020. Acabou de colocar, acabou de liberar o edital desse ano. E todo ano eu dou uma olhada, todo ano para ver se tem diferença. E aí eu coloco aqui nas aulas para vocês. Mas há muitos anos não dá diferença. E isso aqui está lá. A prova de redação exige a produção de um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto corrido em parágrafos. Eles só colocam isso em prosa para você não fazer versinho, poesia, música, rap, sei lá o quê, tá? Então, é um texto em prosa. Do tipo dissertativo argumentativo. Isso tá lá desde a década de 90, quando o Enem começou e nem era uma avaliação para você entrar no vestibular. Então, isso aqui tá lá e vai continuar assim até eles mudarem e a gente não sabe como. Quando? Sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, são essas 4 áreas que o Enem pode cobrar um tema de vocês. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências. Então, a gente fala das competências, né? E a gente vai estudar bem a fundo essas competências, que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Então, eu sempre falo, ortografia, gramática, que você estuda desde sempre e tudo mais. Nessa redação, você deverá... Tem alguém chegando. Nessa redação, você deverá desenvolver uma tese. Então, tá aqui a sua tese, ó. Eles falam. Você tem que apresentar uma tese. Você já sabe o que é tese, e eu já falei para você em que parte você tem que colocar essa tese. Lá na introdução. Que é uma opinião a respeito do tema proposto. Apoiada em argumentos, né? Aqui, a tese. Eu destaquei o tema, né? Eles vão te dar o tema. Eles vão te dar o tema. O que estão me perguntando? Ah, não, tudo bem, fica tranquilo. Eu sei que quando sai assim e volta é porque a internet cai. Pode ficar tranquilo, eu também já tive problema com a internet. Então, olha só. O tema, quem te dá é o Enem. O tema é esse aqui, de ordem social, científica, cultural, política. E aí, você tem que ter uma tese sobre esse tema, tá? Apoiado em argumentos. E aqui tem os seus argumentos. Você vai ter que defender a sua tese com esses argumentos. Né? Consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social. Isso daqui a gente vai ver na próxima aula. API. PI, proposta de intervenção para o problema, que respeite os direitos humanos. Então, isso aqui é na próxima aula. A gente já viu que a prova tem um tema, você vai ter que criar uma tese e argumentos para defender essa tese, e a gente vai ver a proposta de intervenção na próxima aula. Certo? Muito bem. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo. Você tem que ter uma tese, que é a ideia que você vai defender no seu texto, né? E ela será relacionada ao tema e apoiada em argumentos. Nada de novo. Isso foi tirado do material do Enem. Tudo que você já sabe e que está lá, né? Eu já passei isso para vocês.
E os argumentos? É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta: por quê? O que eu comecei falando para vocês. Por que você tem esse ponto de vista? E aí, eles vão além. Eles colocam lá quais são as estratégias argumentativas que vocês podem usar. Aqui você tem que prestar muita atenção. Por quê? Se eles te dão as estratégias, por que você não vai usar? Você tem que ficar muito esperto, porque se eles gostam dessas estratégias, você tem que usar. Você tem que ficar esperto para usar aquilo que eles gostam. Eu sempre falo isso para os alunos. Então, olha só. São recursos para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Você pode usar exemplos, que foi o que aquele aluno usou e tirou nota 1000. Você pode usar dados estatísticos, que é muito difícil. Eu acho mais difícil, porque você não pode inventar. Já falei isso. Se você quiser inventar, não fala que foi meu aluno. Porque o corretor ele vai saber que você inventou, né? E aí vai ficar feio. Ele vai te dar 0 naquele argumento, você vai perder um argumento inteiro. Se você está no 3º ano, você vai jogar fora um ano inteiro de estudo? É muito chato isso. Então, não vale a pena. Se você usar os dados estatísticos que estão na prova, todo mundo vai poder usar. E aí vai virar senso comum. Não vale a pena também. Então, eu acho muito, muito inviável. Agora, a não ser que você, assim, estudou na véspera, acabou de ler aquele dado estatístico, tá fresquinho na sua memória e você tem ali para usar. Aí, tudo bem, tá? Aí você usa aquele dado estatístico. Perfeito. Pesquisas, isso é fácil. Fatos comprováveis. Citações, e aqui que entra filosofia e sociologia, que vocês têm que estudar muito ano que vem. Depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Eu vou falar de saúde pública. Quem que é o especialista no assunto? Então, eu sei que o Dr. Drauzio Varela fala disso. Põe o Drauzio Varela. Eu conheço um jornalista que fala sobre saúde pública. Coloco o jornalista que fala. Quem é especialista nisso? Alusões históricas. O que significa alusões? Eles usam esse termo alusões. São referências. Oi? Sei lá, menções? Isso, menções, referências. Referências históricas. Vocês estudam história, sei lá, desde a 4ª série, 3ª série. Vocês têm muito conhecimento de história. História é muito bom de ser utilizado e valorizado pelos corretores. É muito bom. Usem a história. Comparações entre fatos, situações, épocas, que acaba virando história também, né? Se você compara uma época com a outra. Ou lugares distintos. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre trânsito, aí você pode comparar o trânsito, pode até ser dentro do próprio país, você pode comparar o trânsito de Campo Grande com o trânsito de São Paulo. Você pode comparar a época, o trânsito de agora com o trânsito da década de 20. Você pode comparar o trânsito daqui com o trânsito da Índia. Tá? Então, você pode fazer comparações, mas cuidado. Cuidado para você não fazer comparações, realizar comparações injustas, né? Não dá para você comparar um país desenvolvido com um país que está em desenvolvimento. Cuidado para você não comparar aquilo que é incomparável. Então, em comparações injustas fica triste, né? Então, cuidado. Questões sociais, financeiras, então cuidado com isso. Mas as comparações são boas, tá? Mais gente chegando.
Então, façam essas comparações. Então, todas essas estratégias, elas são muito importantes. Usem essas estratégias. Quando eu for ler o texto de vocês, eu vou querer saber qual estratégia você está utilizando. Se você está colocando exemplo, dados, pesquisas, fatos, citações, alusões ou comparações. Tá? Alguma dúvida aqui? Tem uma que eu quero falar. Por exemplo, se você vai colocar de uma pesquisa ou dados estatísticos, você tem que colocar a fonte. Eu estava corrigindo redação ontem do 3º ano. Eles fizeram prova semana passada. E eu estava corrigindo prova deles. E tem aluno de 3º ano, e aí eu falei, eu vou dar aula para o 1º e vou falar isso, para eles não errarem isso. Eles colocaram dados e não colocaram a fonte. É errado. Eles perdem muita nota se não colocarem a fonte, porque fica um dado que parece inventado. E aí ele já perdeu toda aquela argumentação. Então não faça isso. Isso é muito ruim, tá? Aqui a gente tem a redação do Vinícius toda. Aquela redação que eu li só o parágrafo. O Vinícius, ele tirou nota 1000, né? E a redação dele toda tá aqui. Ele colocou título. No Enem, a gente não precisa colocar título, vocês sabem disso. Ele colocou porque ele quis, e isso chama a atenção do corretor, tá? Conquista a leitura desse corretor. Então fica uma dica. E o Vinícius colocou assim: a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, então ele explicou, né? Assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Neste ano, em 2016, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, você tem aqui todinho o tema, ó, Caminhos para combater a intolerância religiosa. Qual é a tese do Vinícius? A tese dele está aqui, ó. É medida que se impõe. Ele usou períodos distintos, ó. Ele começou com a Constituição. Ele analisou, falando que no Brasil isso ainda, muitos não experimentam isso, e que esse tema é um problema ainda, né? E que é uma medida que precisa ser colocada em prática. É medida que se impõe. Então tá aí, tem o tema, tem a tese e tem uma contextualização com a lei. Tá na lei. Aí ele começa, em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire. Então ele já começa amparando o argumento dele. Ele não fica no senso comum, só a fala dele. Ele coloca o Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, o autor. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram a aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. Então, olha só, ele colocou aqui o tópico frasal. É necessário que a sociedade não seja uma reprodução da Casa Grande e Senzala. Ele colocou a ideia dele. Ele associou, ele colocou no tópico frasal dele que era necessário que a sociedade não se reproduzisse como antigamente. E aí ele explicou. No segundo período ele foi explicar isso.
Aí ele vai concluir. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras. O que é subjugar? Alguém sabe? Que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. E aí ele retoma o tema no final do parágrafo, né? Então, não, ainda que haja uma religião que subjugue as outras, que se sobreponha às outras, o que deve, pois, ser repudiado. O que é repudiar? O vocabulário dele é muito bom, mas é nível de ensino médio, de um bom ensino médio. Deve ser repudiado, deve ser... O que é repudiar? Evitado. Isso. Deve ser evitado, deve ser deixado de lado, né? Em um Estado laico. Estado laico é aquele que não tem uma religião imposta para a sociedade. Todo mundo pode escolher a religião que quiser, a fim de que se combata a intolerância de crença, que é o tema. Então ficou muito bem feitinho esse parágrafo. Ele chegou a essa conclusão no parágrafo dele. E aí ele vai para o outro parágrafo que nós já lemos, né? Tá ali o parágrafo que a gente já leu, que a gente não precisa ler de novo. E aí vem a conclusão que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem a gente vê a conclusão. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que a introdução dele tem tudo a ver com o argumento, que tem tudo a ver com outro argumento. E ele colocou aqui, ó, conectivos. Em primeiro plano, de outra parte, né? Portanto, lá na conclusão, que a gente vai ver semana que vem. Isso é muito importante, tá? Alguma dúvida que tem aqui? Não? Não se esqueçam, tá? Redação não é improviso. Você precisa pensar a estratégia. Que estratégia você vai usar para fazer a sua argumentação? Pensem nisso. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês a tarefa, a atividade de vocês dessa semana. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui. Escondi a tela para cá. Tá errado. Vocês estão vendo a tela da atividade? Então, olha só. Aqui tem sobre o desenvolvimento, um pouquinho da teoria, né? Tá lá no Sysfleming já. Os tipos de parágrafos, a estrutura. Aqui tem um pouquinho, até nem coloquei lá nos slides, mas tem um pouquinho sobre os tipos de parágrafos, porque tem parágrafo narrativo, descritivo, dissertativo. O que a gente está trabalhando é o parágrafo dissertativo, tá? Que é esse último aqui, parágrafos que apresentam uma ideia. Tem parágrafo narrativo, que conta a história, vocês já sabem. Tem parágrafo descritivo, né? Então, que vai colocar adjetivos, né? Qualidades de lugar, de pessoas, de objetos. Então, isso vocês já sabem, só para vocês verem as diferenças, tá? Aí vem aquilo que a gente viu, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura do parágrafo. Então, tem tudo aqui. Tem o exemplo, né, que eu coloquei lá, e aí vem a atividade, que eu quero que vocês observem. Então, o que você vai fazer? Agora, pode começar agora. Você vai escolher uma das introduções dos temas da semana passada. Você tinha que fazer 4 introduções. Quem fez vai olhar a correção,
Tem introdução que ficou boa, tem introdução que não ficou boa, e eu coloquei lá, observação de introdução por introdução. Quem não fez, vai terminar agora, vai me mandar. Tem gente que já mandou, eu já corrigi. E quem não for fazer, vai fazer já com texto, faz, né, com desenvolvimento. Você vai escolher uma das introduções dos temas da semana passada e vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. 2 bons parágrafos. Eu não quero parágrafo de 4 linhas, não. Eu quero bons parágrafos, com 3 períodos. No mínimo. Pelo menos 3 períodos. E você vai me enviar. Pode ser de um desses 4 temas aqui. Se você já fez, você pode escolher. Se você não fez, você vai escolher um desses 4 temas. Vai fazer a sua introdução. Você vai fazer a sua introdução e vai me dizer que tipo de introdução é essa da aula passada. E vai fazer 2 de desenvolvimento, tá? Se você puder especificar para mim que tipo de desenvolvimento que é melhor, se é exemplificação, se é dado estatístico, se é alusão histórica, fica legal também, pode especificar. Mas tudo bem se você não conseguir, tá? Eu vou colocar essa aula ao vivo lá lá no Sysflamming, e aí você pode acompanhar e ver aqueles slides, ou até colocar os slides também. Mas o que eu quero? Que você faça bons parágrafos de desenvolvimento. Você vai mandar para mim no Sysflamming só os 3 parágrafos, a introdução e 2 de desenvolvimento. Só isso, de um desses 4 temas aqui. Certo? Você pode até continuar, mas eu quero ler os 3. A introdução e os 2 de desenvolvimento. Alguém tem alguma dúvida na atividade? Alguém não sabe o que é para fazer, quer perguntar? Pode começar a fazer agora para poder tirar dúvida. Se não fez a da semana passada, vai fazer agora também. Então, são 4 introduções. Tem gente que não colocou o tipo de introdução. Eu preciso saber o tipo. E tem gente que mandou tarefa errada. Pode olhar lá no Sysflamming e consertar aquilo lá. Ou então, não manda aquilo lá e me manda a tarefa certa essa semana, porque está sem anotação, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu coloquei tarefa errada, porque eu estou olhando todas as tarefas e estou corrigindo, estou lendo. Não dá certo mandar tarefa errada, beleza? Então, eu vou fazer a chamada, vou anotar certinho quem está nessa aula e vou pedir para vocês irem fazendo a atividade. Quem tiver dúvida pode me perguntar, tá bom?
Arthur, Oi. você mandou a foto, mas você mandou É, só das introduções, né? mandei errado, eu tô É. fazendo aqui. Ah, então tá. Professora, pode entregar isso daí até o final da manhã? Pode. Beleza. Professor, eu te mandei outro agora. Tá, vou abrir. Isso. Agora sim. Certinho. Tá certo, Arthur. Está liberado. Boa semana. Obrigado, professora. Bom dia. Para você também. Professora, eu terminei também, já te enviei. Tá.
Giovanni. Mas como é que você fez? Você fez o desenvolvimento? Ali em Isso. cima? Não eram de 2 temas? Não, era um tema, 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, pelo... Você fez 2 temas, um parágrafo de desenvolvimento de cada um? Aham. Era para pegar a sua introdução e colocar 2 de desenvolvimento. Então, você ia ter 3 parágrafos seguidos, assim. Escolhe um desses 2 e faz mais um de argumentação só, de um deles. Só isso. Faz aqui embaixo, entendeu? Aqui, ó. Aí você me manda. Pessoal, mais alguma dúvida? Semana que vem a gente tem a avaliação. Vocês receberam o calendário, né? Então não se esqueçam, semana que vem a gente tem a avaliação. Vai ser uma proposta de fanfic que a gente fez, que a gente já concluiu, né? Que a gente já corrigiu. Então a gente já fez. Aí na outra avaliação, na avaliação do simulado, que vai ser dissertação, tá? Então, ainda nessa avaliação vai ser uma fanfic, e aí na próxima a gente vai ter a avaliação da dissertação, que ainda vou terminar a dissertação para depois a gente fazer. Prof, eu acabei de mandar para você. Tá. Você é do? Da B. Do B. Letícia? Uhum. Tá aqui. Mas você não colocou a introdução, né? Como assim? Tipo, do outro? É, você colocou só os 2 de desenvolvimento. Mas tem a introdução lá na sua atividade da semana passada? Tem, eu fiz. Eu dou uma olhada lá, pode deixar. Tá bom, obrigada. Nada, boa semana. Pra você também. Ela tem Gente, que copiar a introdução nos parágrafos? se você pudesse colocar a introdução junto, seria bom. Ou colocar uma foto junto, não tem problema. Se você tem Ok. scanner, fica fácil. Se não, aí seria interessante colocar a introdução, aí os 2 de desenvolvimento para ter aquela sequência, né? Ok. Que for mais fácil para você. Professor, não são 2 Obrigado. parágrafos, são São de introdução e 2, desenvolvimento. 1 de introdução e 2 de desenvolvimento. Aí ficam 3 tá. parágrafos. Olha só, gente, eu preciso encerrar e aí eu quero falar como que você precisa me mandar. Você precisa me mandar uma foto com um parágrafo de introdução que você já fez semana passada. Se você não fez, tem que fazer. E 2 de desenvolvimento, tá? Tudo na mesma folha ou uma foto junto também tá valendo, tá? E semana que vem tem prova, não se esqueça, beleza? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguém que tem alguma dúvida? Se não tem, pode ir dando tchauzinho e saindo, para a gente poder encerrar. Tchau, professora. Tá bom?
Beijinho, boa professora. semana. Tchau, Tchau. professora. Tchau, boa Miriam. semana. Boa Tchau. semana para você. Para Até você semana que também, vem. Mas, prof, obrigada. Até semana que vem, pode falar. os temas são disponibilizados no site? Isso, então nessa folhinha que eu estava compartilhando com vocês aí, são esses 4 temas, está lá no site. Não, Mrs. não, Fleming. não na introdução, tô falando da prova. Você sempre passa Não, 3 a temas pra prova, gente a estudar. prova não vai ser dissertação, vai ser fanfic da aula passada. Lembra? Você vai ter uma narração e Lembro. você vai ter que modificar aquela narração. Vai ser uma história conhecida e você vai ter que modificar. Ou eu vou colocar história e você vai ter que modificar. Um Mas, conto. prof, na fanfic, tipo, eu fiquei meio em dúvida pra fazer esse negócio, porque Pode eu não sei falar. se tem que mudar muito ou se eu tenho que mudar só um Você negocinho. pode mudar bastante, não tem problema nenhum. Não, mas tipo, eu posso mudar, tipo, muito pouco, por exemplo, eu posso só trocar um outro personagem, fazer a mesma, colocar a mesma história, só que Aham. trocar qual personagem faz o quê. Pode também. É a seu Aí critério. é considerado Considera. uma fanfic também. É Então considerado uma beleza. fanfic também. Mas é porque eu fiquei em dúvida pra fazer aquela Aham. lá da cantiga de Esopo, lá. Aham. Esposais. Esponsais, Aí, é. não sei. Não, mas estava certo, sim. Então tá. Qualquer mudança que você Que bom. fizer, porque não pode ser exatamente igual. Qualquer mudança que você fizer já é uma fanfic. Entendi. Obrigado, prof. Nada. Então, tchau, até a próxima. Tchau, Que vamos até semana que vem. Até. Tchau, gente. Tchau, vamos dando tchau e vamos saindo. Beleza, beijo, boa semana. Quem ainda tá aí, beijo, gente, boa semana. Tem alguma dúvida quem ficou? Alguma dúvida quem tá aí? Até semana que vem tem prova. Não se esqueçam. Alguma dúvida, gente? Não?